Olá, sou Fernando Machado, pastor, professor de História. E é interessante como a Bíblia é também um livro de história. Ela relata a interação de muitos povos com o povo dito escolhido. Por exemplo, a Babilônia. Os babilônicos atravessam a história do povo de Israel, influenciam isso. Você já parou para pensar que os planos de Deus não são frustrados, mas que ele pode usar inclusive outros povos para atingir os seus planos? Para tanto, para a gente entender um pouco melhor isso, vamos conversar com André Daniel Reich, autor do livro Os Outros da Bíblia. André, fale um pouco para a gente a respeito dos babilônicos. Seja bem-vindo, André. Tudo bem, Fernando? Prazer falar de novo contigo. Vamos tratar hoje então sobre a Babilônia. Babilônia ele é um nome meio assustador na tradição bíblica, né? Afinal, ela aparece até lá no Apocalipse, né? Como uma grande meretriz, a grande Babilônia, que é jogada no inferno com toda a sua devassidão e tal. Por que a Babilônia se tornou um símbolo disso, né? De ostentação, de riqueza esbanjadora, inclusive de opressão e tal? A Babilônia ela é uma cidade no sul da Mesopotâmia, né? Mais ou menos como a Síria, só que a Síria fica na parte norte, né? A cidade de Assur, e os assírios é na parte norte, montanhosa, e a Babilônia é na parte sul, dos grandes vales lá, próximos já do Golfo Pérsico, mais perto de Ur dos Caldeus, de onde Abraão saiu, né? Mas o interessante da Babilônia é que ela teve dois grandes momentos de reinado. Um foi mais ou menos do século XIX para o XVIII, ali com o Hammurabi, e que ficou famoso, né, pelo Código de Leis de Hammurabi, tal, que foi uma tentativa imperial de unificação de cidades. Né, lembrem sempre, né, reino na antiguidade não significa um grande território com fronteiras e o mesmo povo habitando esse território. Reino é uma cidade controlando outras cidades ao redor, né, e a partir, inclusive de etnias diferentes e línguas diferentes. Isso é um reino. E então a Babilônia ela teve esse período de império e de reino na época de Hammurabi, e teve uma nova grande ascensão no século VII com o Nabopolassar, né, cujo filho ficou famoso para nós, que é o Nabucodonosor II, que é o da Bíblia. Então o Nabucodonosor II ele foi este rei extremamente competente militarmente, que expandiu o reino dele por toda a Mesopotâmia. Né? O pai dele já tinha auxiliado e junto com os Medas tinha destruído a Assíria ao norte, e ele expandiu então esse domínio todo até quase no Egito. Ele venceu o Egito em batalha, mas não chegou a dominar o território do Egito. E dominou então toda o que seria hoje a região do Iraque, parte da Turquia, Síria, Israel, né, Jordânia, todo esse território aqui pertenceu ao Império da Babilônia. E eles tinham uma política de dominação diferente da Mesopotâmia. Né? Embora o pensamento religioso fosse todo muito parecido, né, dentro da lógica dos mesopotâmicos de religião, né, do politeísmo mesopotâmico, os babilônios eles tinham um sentido de dominação que não era baseado na deportação de povos, deportação de estabelecimento de uma administração no local conquistado, nada disso. O negócio deles era a devastação, era a conquista, arrancava toda a riqueza que estivesse de lá e levava deportado para a Babilônia não a massa do povo, levava a boa parte das elites do povo para trabalhar na estrutura administrativa deles. Provavelmente eles colocaram pessoas também para trabalhar nas obras ao redor da Babilônia, lá em outras cidades lá da Mesopotâmia, mas o fato é que o local conquistado, no caso bíblico de Judá, ele ficou às moscas. Eles apenas arrancavam a riqueza toda e não deixavam nenhuma administração lá. Então ficou só o povo pobre da terra, sem administração, sem nada, no meio dessa guerra dos impérios, que era do Egito, da Babilônia e tal. E tudo era concentrado em termos de riqueza na cidade de Babilônia, que o próprio rei Nabucodonosor embelezou absurdamente,
construiu muralhas fabulosas, construiu prédios exuberantes, construiu Temenanque, que é um zigurate de 90 metros de altura, né, os famosos, que até hoje não se acharam, né, jardins suspensos da Babilônia. Então isso tudo foi para embelezamento da cidade. Então a Babilônia se tornou aquilo que nós chamamos hoje de uma Babilônia, né, uma cidade exuberante, extremamente rica e ostentadora dessa riqueza, concentrada lá. O resto do império, dos dominados, ficou à míngua, na miséria. Então, essa seria a característica econômica e de modo de dominação dos babilônios. Levavam, então, para, né, concentrar na sua região o desenvolvimento, levando essas elites para este lugar. E é por isso que, então, você tem os exilados de Judá ainda sobrevivendo dentro da Babilônia e trabalhando lá. Daniel, os amigos de Daniel aparecem trabalhando nos cargos do império. Por quê? Porque eles eram colocados não como escravos para carregar tijolo, mas como escribas para trabalharem dentro da estrutura imperial. Esse é um modo de dominação um pouco diferente em relação aos assírios, por exemplo, que é o dos babilônios, né? E também, né, no caso da Babilônia, ela aparece na história bíblica como esse lugar para onde o povo é exilado, um lugar também de perversidade, né? Embora o povo tenha que aprender a viver nesse lugar, né? E inclusive a Bíblia ordena para eles: olha, vocês vivam e vivam bem aí, né? Façam o que puderem dentro deste império, daquilo que existir de possibilidade de vida dentro desse império. Então, a Babilônia, em termos religiosos, daí ela vai também, essa religião também opera para o bem deste império, né? Então, aquele que é o deus de Babilônia, o principal, que é o Marduk, né, do clero de Marduk, é muito forte lá. Então, esse Marduk se torna o chefe do panteão mesopotâmico na mitologia deles. Ele é o criador do mundo, ele é o centro dos versos do Enuma Elish, que é um canto, né, sobre a criação do mundo, que é executado toda vez na festa do Ano Novo, o Akitu, que eram 12 dias, ou 14, não me lembro, acho que é 12 dias de festa, em que eles celebravam a passagem do Ano Novo. Então todas as coisas se refaziam e o mundo, digamos assim, se renovava, começava de novo a partir da festa do Ano Novo, que é um dos legados que temos até hoje, né? A gente ainda celebra o Ano Novo. Então, a Babilônia ela teve uma passagem muito efêmera, ela durou aí 70 anos de império, não mais que isso, e logo caiu ante os persas, e a partir daí a Babilônia ela se tornou, né, uma província da Pérsia, né? Foi uma ascensão meteórica, impressionante, né, e que durou basicamente uma geração. Foi o tempo de Nabucodonosor II. Depois da morte dele começou uma queda muito grande e ela deixa de existir como grande potência do mundo e realmente nunca mais volta a ter relevância nessa história, a não ser na época dos partas, né, lutando contra o Império Romano, mas sem ter o domínio sobre essa região ali da Palestina de novo, né? Ela vai ser retomada, então, esse termo Babilônia, no Apocalipse, né, como um símbolo desse lugar, né, de riqueza e ostentação, que é basicamente o contrário do reino de Deus, né? E é por isso que ela aparece também no sonho de Daniel, né, como a cabeça de ouro desse mundo de ostentação e poder desses impérios, e que eles caem diante de uma simples pedra rústica rolada de um monte sem auxílio de mão humana. Então, esta, em linhas gerais, uma rápida pincelada, é a Babilônia. Um abraço e até a próxima, né? Legal, André, obrigado por mais essa contribuição, desta vez sobre os babilônicos. E se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dê um like, porque isso ajuda a que esse material alcance outras pessoas.